Shalom Uvracha, nossa aula de hoje, Shulchan Aruch, Leis de Sukkah, e está escrito, primeira Alachá, está escrito na Torá, Besukot Teshvu Shivat Yamim. Nós vamos sentar na Sukkah, a intenção é viver na Sukkah 7 dias. E a intenção também é que fora de Israel, esses 7 dias se tornam 8 dias. E sendo que, quando terminam os 8 dias de Sukkot, começamos uma nova festa, que é chamada de Shmini Atzeret. E fora de Israel, ela também é 2 dias. Então, os 7 dias de Sukkot, mais o Shmini Atzeret e o Simchat Torah, a gente aqui no Brasil chega a 9 dias de festa. Dentro desses 9 dias, tem dias que são chamados de Yom Tov, e fora o Shabbat também, e tem dias que são chamados de Chol Hamoed. Chol Hamoed quer dizer o dia não sagrado dentro da festa que é sagrada. O dia Chol quer dizer não sagrado, Hamoed, dentro da festa, e a festa é sagrada. Ou seja, são dias que nós podemos trabalhar no caso de Efsed Merubeh, quando tem um prejuízo muito grande, mas que se o prejuízo não é muito grande, é melhor não trabalhar nesses dias, se dedicar totalmente à festa. O nosso atestado, o atestado que está no nosso site, que pode ser baixado, downloadado, impresso e entregue no trabalho e no estudo, ele só traz os dias que são proibidos para nós acender fogo, apagar fogo, trabalhar 100%, quer dizer, dias de Shabbat e Yom Tov. Mas os dias intermediários que é permitido trabalhar, é permitido, se precisar ir para a escola, é permitido ir para a escola também. Se puder, se tiver como não ir, melhor não ir. Está escrito na Torá, diz o Shulchan Aruch, Besukot Teshvu Shivat Yamim. Então, a Torá está falando sobre a terra de Israel. Saímos do Egito, vamos para a terra de Canaã, transformamos ela na Terra Santa. E lá teremos que fazer a festa de Sukkot 7 dias. E qual o motivo que a Torá nos dá? Que Besukot Oshavtet Bnei Israel, que dentro da Sukkot eu coloquei o povo de Israel. O povo de Israel viveu dentro da Sukkot, das cabanas. E que são essas Sukkot? Diz o Shulchan Aruch, Em ananei kavod, shekifam baem balakem shrav vashemesh. Elas são as nuvens, ananei kavod, as nuvens da glória, vamos dizer assim, tradução nuvens da glória, mas o hebraico literal, ananei kavod. Kavod é honra, as nuvens de honra, que Hashem, ele envolveu o nosso povo por meio dessas nuvens de honra, para que não sejamos para que não sejamos golpeados pelo shrav. Shrav é um vento muito quente, Vashemesh, o sol. E H, diz o Remá, o mitzvah letaken sukkah miad lachar Yom Kippur. Porque o mandamento da sukkah ele tem que ser feito, a gente começa a construir a sukkah logo depois de Yom Kippur, que é hoje. Por quê? Que quando chega uma mitzvah baleador, uma mitzvah que chega na sua mão, não deixa ela lechmitz, não deixa ela, como se fala assim, quando você deixa uma coisa efervescer, não é efervescer, não deixa ela fermentar, ou seja, para não falar não deixa apodrecer, vamos falar, não deixa ela fermentar, quer dizer, a mitzvah chegou na sua mão, faz ela, já não deixa ela fermentar. E, em outras palavras, o que a gente está comemorando na festa de Sukkot? Nós estamos comemorando
que em Pesach Hashem tirou o nosso povo do Egito. Então, Hashem tirou o nosso povo do Egito em Pesach, Leila Seder. E todos sabemos que esse dia, no dia 14 de Nissan, de noite, o povo de Israel no mundo inteiro faz o Leila Seder para comemorar que Hashem nos tirou do Egito. E, pela lógica, se nós estamos comemorando aqui por meio da festa de Sukkot, estamos comemorando a saída do Egito, por que a Torá nos dá uma data para Sukkot, que é uma data de 6 meses depois da saída do Egito? Por que a gente não teve que comemorar já essa festa junto? No Leila Seder faríamos uma Sukkah e comemoraríamos a festa de Pesach dentro da Sukkah. Por que a Torá nos deu a festa de Sukkot 6 meses depois da festa de Pesach, para a gente comemorar uma coisa que aconteceu 6 meses antes? E o motivo para isso é porque se a gente fosse... Estamos falando sobre a Terra Santa, Hemisfério Norte. Se a gente fosse no Hemisfério Norte, em Pesach, que é o começo do verão, sair de casa, construir uma sukkah, construir uma cabana no pátio da nossa casa e fazer lá um Leila Seder, fazer uma janta de Pesach, todo mundo diria, se os judeus são muito espertos, esquentou dentro de casa e eles saíram para comer no jardim. Ninguém iria imaginar que o motivo que a gente está fazendo isso é para comemorar a festa para comemorar a nossa saída do Egito, é para publicar, para comemorar um milagre que Hashem fez para a gente, que Deus fez para a gente. Então, por isso a Torá nos dá a data de 6 meses depois, que é uma data que todo mundo que foi comer no jardim agora está desmontando as cabanas e voltando para dentro de casa, porque já vai começar a chover. Lá em Israel, 6 meses do verão não chove 6 meses do inverno, mas também não chove muito. Toda a vegetação, tudo que nasce, cresce lá, é baseado nesse tipo de clima. Então, em Pesach, começa a primavera. Nós sabemos que 6 meses não vai chover. Pode colocar os móveis do lado de fora, no jardim. Sukkot vai começar no inverno. Então, começa outono e inverno. Então, no último dia de Sukkot, a gente já está com medo que chova. 2 semanas depois de Sukkot, já chove direto. Então, o motivo que a Torá nos pediu para comemorar a festa de Sukkot na época que vai começar a chuva, e não na época que começa a esquentar, mas sim na época que começa a esfriar, para todo mundo ver que a gente está comemorando um milagre que aconteceu. A gente não está saindo no jardim para fazer piquenique, a gente está comendo na sukkah, comendo na cabana, para comemorar o milagre que a gente fez para nós. E esse milagre, como diz o Shulchan Aruch, eram as nuvens Ananei Kavod, nuvens, como traduzem aí, nuvens da glória, aqui, Kavod, a palavra Kavod é honra, traduzido ao pé da letra, as nuvens de honra que Hashem fez para nós. Por que tivemos a necessidade desse milagre? Tem muitos motivos para isso. Quando Deus fez um milagre para a gente, Ele nivelou por baixo. Hashem, na sua extrema humildade, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os homens. Então Deus é mais humilde do que o próprio Moshe Rabbeinu. Então o interesse divino é sempre nivelar por baixo. Hashem pensa sempre na pessoa, na última pessoa do nosso povo, que teria dificuldade de viver sem essa proteção, sem essas nuvens de honra.
Imagina na saída do Egito, eram 600 mil homens entre 20 e 60 anos, e cada um era casado, tinha mulher, filhos, a mulher estava grávida, e saíram repentinamente do Egito, não deu tempo nem para esperar fermentar essa palavra que eu estava precisando no começo, essa palavra agora me veio rápido, não deu tempo nem de fermentar a massa, tiveram que fazer matzot, e imagina quantas mulheres grávidas tinham no nosso povo, quantas crianças pequenas, e o clima no deserto é horrível. De dia pode passar de 50 graus, Deus me livre. Pega aí a previsão do tempo para o deserto do Sinai. De noite é um frio, uma coisa horrível. E mulheres grávidas e crianças pequenas poderiam simplesmente morrer numa situação dessas. Então essas eram as pessoas mais fracas do nosso povo. Tinham pessoas de idade avançada. Então, quando Hashem fez essas nuvens de glória, nuvens da honra, ele é traduzido como nuvens de glória. Não sei quem fez essa tradução, deve ser coisa aí não quero nem pensar, Deus me livre, nem pensar que muita tradução para português pegaram da igreja de 500 anos atrás. Então vamos falar nuvens de honra que cavou de honra. Então vamos traduzir como nuvens de honra mesmo, que é melhor, para não escorregar em alguma tradução de alguma outra religião que não é nossa. Então essas nuvens de honra que Hashem fez em honra a nossa saída do Egito, foi como uma cabana em volta do nosso povo. Nosso povo acampava, éramos oficialmente 13 tribos. Nosso patriarca, o Yaakov Avinu, ele teve 12 filhos. Quando ele foi abençoar esses 12 filhos, os 2 filhos do Yosef, o Efraim e o Menashe, ele deu para eles uma brachá como se ele fosse 2 filhos dele. Então, o Efraim e o Menashe, eles substituem o Yosef, o pai. Então, eles se tornam 2 tribos, no lugar de uma tribo que seria o Yosef, que é uma tribo que nunca existiu. Desde o começo foi Efraim e Menashe. Então, de 12 filhos do Yaakov, surgem 13 tribos, por causa do Efraim e Menashe. Quando dividiram a Terra Santa aí a divisão foi entre 12 tribos, e a tribo de Levi ficou de fora, porque eles seriam os professores, eles iriam ensinar a Torá para o povo inteiro. Então, somos 13 tribos, só que o Yaakov teve 12 filhos, a terra de Israel foi dividida entre 12 tribos, mas somos 13 tribos. Então, essas 13 tribos, elas acampavam como um quadrado, 3 de cada lado, ficava 12. A tribo de Levi acampava no meio, e os Kohanim no meio. E então, a própria tribo de Levi, eles se dividiam por famílias, também faziam um quadradinho no meio. Então, era uma forma quadrada que o nosso povo acampava, e Hashem protegia a gente com nuvens por todos os lados. Eram 7 nuvens de honra, e tínhamos assim 4 nos 4 lados. Por isso a gente vai construir a Sukkah com pelo menos 3 paredes, sendo que a Sukkah é como uma moradia. Então uma casa tem pelo menos 3 paredes, né? Se você puder acrescentar mais um pedacinho na frente, se pode, melhor ainda. Mas pelo menos 3 paredes tem que ter. A gente costuma fazer 4 paredes. Deixar uma porta para entrar e sair. As portas, os lados da Sukkah, são as fanot. Elas podem ser feitas de toda e qualquer coisa. Ou seja, você pode até na varanda da sua casa
manter as paredes, não derruba as paredes da sua casa, pode tirar as telhas, colocar no lugar das telhas folhagem, e isso é uma sukkah. Ou seja, as paredes da sukkah, elas podem ser feitas de qualquer coisa. Agora, uma pessoa normal, num prédio de apartamentos, e não teve como viajar para um sítio, então conversou com o síndico liberou para 6 dias construir a sukkah. Aí você desce lá embaixo, você vai montar então a sua sukkah. Como você vai montar a sua sukkah? A partir do quê? Então imagina, um jeito fácil. Você foi no supermercado, comprou tem aquelas tendas para praia, que ela tem 4 estacas. Então você comprou uma tenda dessas de 4 estacas e ela tem uma montagem por cima. Você não vai colocar ainda a lona que tem em volta dela. Você pega, marca até 1 metro de altura em cada estaca. Então você está com as 4 estacas, você amarra um barbante, compra um barbante grosso, já compra um rolo grande, amarra um barbante de ponta a ponta, de estaca a estaca, a partir de 20 centímetros, até chegar ao metro, você vai amarrar 5 barbantes desses. Então você vai dividir o metro, vai fazer então os primeiros 20 centímetros. Você amarra um barbante de estaca a estaca. Então esse é o primeiro barbante, 20 centímetros. O segundo barbante, então vai dar no 40 centímetros, né? Terceiro barbante no 60 centímetros. O quarto barbante no 80 centímetros. O quinto barbante no 1 metro. Você amarrando esses barbantes de estaca a estaca por 3 estacas, isso já é considerado uma parede. Ou seja, a parede, em relação a sukkah, ela não precisa ser uma parede de cimento. Isso já é considerado uma parede. Esses 3 barbantes, esses 5 barbantes, que começam nos 20 centímetros do chão e terminam no 1 metro do chão, esses 5 barbantes são considerados já uma parede. Aí você pode colocar essa lona da tenda em volta, porque o problema com a lona da tenda é que vai bater um vento, ela vai chacoalhar. Aí já não é considerado uma parede, quer dizer, o barbante esticado, certo, é considerado uma parede, mas a lona chacoalhando não é considerada parede. Então depois que você amarrou esses barbantes, aí você coloca a lona, não tem problema nenhum. Agora a continuação. Então você fez as paredes. Agora na montagem da barraca em cima, esquece dos ferros lá em cima, porque o shach, que é a cobertura da sukkah, ele tem que ser feito somente de vegetação. Vegetação, árvore é vegetação. Então uma ripa, ela é chamada de vegetação. A ripa fina, né? Que não seja uma tábua, seja uma ripa. Então essa ripa, todo tempo que ela não é considerada um objeto, aí ela pode ser usada como vegetação. O que é um objeto de ripas? O estrado de cama. O estrado de cama já é um objeto, ele recebe impureza pela Torá, por causa que ele é um objeto, ele não pode ser usado para cobrir a sukkah. Mas se você desmontou o estrado da cama, agora cada ripa não é um objeto por si só, você pode colocar elas em cima da sukkah. Então já tem uma coisa vegetal. Se você estiver aqui em São Paulo, tem o Brás. O Brás é um bairro que tem todo o comércio aqui na cidade, maior centro comercial da América Latina. E
o maior, o bairro mais comercial, desse maior centro comercial é o Brás. Nós temos lá agora a diretora do nosso curso, morando lá a todo vapor, dirigindo o nosso curso diretamente do Brás. E a diretora do nosso Instagram também. Daqui a pouco a gente vai ver as fotos do Brás no Instagram. Você vai para o Brás, você consegue lá uma fábrica que vão vender esteiras, mas que não são já as esteiras acabadas, que já seriam usadas para deitar na praia. Mas é uma etapa entre. Seria matéria-prima para esteira, e nessa matéria-prima seria assim, a esteira já trançada, e só que ainda não foi feito o acabamento, não foi costurada, não tem a linha, não tem nada, simplesmente a folhagem trançada em forma de esteira, que ainda não pode ser vendido como esteira, é vendido como uma matéria-prima para fazer a esteira. Isso serve também para colocar em cima dessas ripas e fazer disso um schach, a cobertura da sukkah. Agora vocês também, o certo seria melhor do que tudo, dá para colocar bambus no schach, né, no teto da sukkah. Se você coloca um bambu ao lado do outro, isso também já é considerado um schach. Dá para colocar folhagem, só que é uma folhagem que aguente todos os 6 dias. Ou seja, quando você fala sobre comer na sukkah, e no primeiro dia a sukkah está coberta de folhas, e no segundo dia bateu o sol, essas folhas desaparecem, aí já não é considerado nem no primeiro dia que tinham folhas lá, porque já eram umas folhas que elas não aguentariam a semana inteira. Então tem que colocar folhas que elas aguentam a semana inteira, tipo folha de coqueiro, uma coisa assim, que mesmo que ela seca, ela continua seca. Não coloca folha de bananeira, porque se pinga na roupa, depois não sai mais a mancha. Então vai colocando tudo que você encontrar de folha, de bambu, de ripa, mas a cobertura tem que ser totalmente vegetal. Você não pode usar a parte de cima da barraca, a parte de ferro, como apoio a essa cobertura. Então primeiro coloca as ripas, em cima das ripas coloca a folhagem. Aí você tem uma sukkah. Qualquer coisa, entra em contato, qualquer pergunta que tiver. Você tem uma sukkah. Na noite da festa de Sukkot, tem que comer na sukkah, falar o kiddush na sukkah, beber o vinho, comer a halá, jantar na sukkah, tudo. No dia também fazer o kiddush na sukkah. Os 2 dias são Yom Tov, então temos 4 refeições na sukkah obrigatórias. Fora isso, sempre que você quiser comer um pedaço de bolo, aí tem que comer na sukkah. A gente no Chabad costuma até um copo de água tomar na sukkah, só que não dá para obrigar todo mundo a fazer isso. Então, se você tem uma sucazinha já no seu escritório, uma sucá móvel na sua caminhonete, gesundheit. Agora, se não, o que é obrigado a comer na sucá mesmo é a partir de um bolo, do bolo para cima, tipo bolo, pão, vinho, essas coisas você tem que comer na sucá. Outra coisa, no Shabbat também, todas as refeições do Shabbat tem que ser na sucá. Você fala uma brachá especial quando você senta para comer na sucá. E essa festa de Sukkot, Kadosh Baruch Hu colocou a gente, fez a gente viver na sucá durante 7 dias, então a gente repete isso fora de Israel, repete isso durante 8 dias, e depois tem Shmini Atzeret, Simchat Torah, já é uma festa à parte, já não precisa mais ficar na sucá. Então, vamos comemorar
a saída do Egito, a pedido de quem nos tirou do Egito, da maneira pela qual ele pediu para a gente comemorar. E olha o tamanho do milagre, que se não fosse aquele milagre, não estaríamos aqui. Ninguém poderia dizer, olha, eu sou descendente daqueles judeus que saíram do Egito porque morreriam no deserto, se não fosse esse milagre dessas nuvens protegerem a gente e fazerem para nós um ar-condicionado durante 40 anos no deserto. Então estamos comemorando a festa de Sukkot, a pedido de quem fez para nós esse milagre tão grande. Então a gente tem que fazer com muita alegria. Olha como você é importante, que a gente pediu para você comemorar o milagre. Então olha como você é importante. É uma coisa assim que só de pensar nisso a gente já fica arrepiado. Outro motivo também que se dá para a festa de Sukkot é que o povo de Israel, dentro dessa sucá de nuvens, cada um tinha a sucazinha dele. Ou seja, quando o Bilam ele viu o povo de Israel, ele falou: Matovu alecha Yaakov, como são boas as suas tendas, Yaakov, que a porta de uma tenda não estava direcionada para a porta da outra. Porque para não ter um roubo de privacidade, que se uma porta estivesse direcionada para outra, ninguém poderia fazer nada dentro de casa sem pensar, tudo seria público, tipo, tudo que eu vou fazer dentro de casa o vizinho está vendo, então iria limitar muito a vida de cada pessoa. Então cada um fez a porta da tenda em outra direção. Só que essas tendas eram com o teto de Schach. Ou seja, essas tendas eram Sukkot também. Ou seja, a gente está comemorando Sukkot também por causa dessas tendas que cada um dos nossos ancestrais tinham lá. Essa festa de Sukkot, ela é um marco na nossa história. Ou seja, está escrito no futuro, quando vai ter o que é chamado o dia do juízo final, dia do julgamento final. Não sei, agora vai tomar essa palavra juízo final, vai ver de onde traduziram ela, né? O dia do julgamento final. Então, está escrito que Hashem, Deus, ele pede, Kadosh Baruch Hu, está escrito que ele se revela com um Sefer Torah. A gente não sabe o nível de revelação divina que vai ter lá, mas ele pergunta quem se ocupou com a Torá, que venha agora vai ser o dia do pagamento. Até agora foi o dia do trabalho, agora vai ser o dia do pagamento. E todos os povos do mundo, eles aparecem. E aqui está se tratando do mundo da verdade, quer dizer, ninguém está enganando ninguém, eles aparecem e falam, olha, no nosso mérito, o povo de Israel estudou a Torá. Aí, quando Kadosh Baruch Hu pede para eles não virem todos misturados, faz lá uma ordem, cada povo e povo vai na sua fila. Então, os romanos, eles dizem, aqueles romanos antigos, eles falam, olha, nós fizemos piscinas, nós fizemos mercados municipais, nós fizemos aquedutos, tudo que nós fizemos foi para que o povo de Israel estudasse Torá. E Hashem diz para eles, vocês são muito bobos, muito bobinhos. Tudo que vocês fizeram para si próprios. Vocês fizeram um mercado municipal para colocar lá até mulheres que não fazem coisa certa. Mas vocês nunca, até nas mulheres que não fazem coisa certa, lá vocês pensaram espaço para elas no mercado municipal. Mas no nosso povo, para que o nosso povo pudesse ganhar mais dinheiro, para poder estudar a Torá, para poderem patrocinar o estudo da Torá, isso vocês não pensaram. Mas se tivessem pensado, vocês ganhariam alguma coisa. Por quê? Porque Hashem fez as garroprotes, a divina providência, que tudo que todo mundo fez foi nesse objetivo, para que a gente pudesse estudar mais Torá.
E por causa que é o mundo da verdade, eles estão vendo isso. Então por isso eles estão cobrando. E Hashem fala para eles, olha, divina providência, realmente os judeus ganharam mais dinheiro por causa desses mercados municipais e puderam patrocinar o estudo da Torá. E se vocês tivessem pensado nisso, nem que fosse abaixo da necessidade daquelas mulheres lá do mercado, nem que fosse uma coisa, um degrau abaixo disso, vocês tivessem dado atenção para esse detalhe, mas nem nisso vocês pensaram. Então, chegam os persas depois dos romanos. Os persas falam, olha, nós fizemos muitas guerras, nós unimos muitos lugares, muitas cidades, então o judeu precisava estudar a Torá, ele podia viajar de uma cidade que não tinha Shiva para uma cidade que tinha. Todas essas guerras a gente fez só para que os judeus pudessem estudar a Torá. E a gente fala para eles, vocês foram bobinhos, que realmente vocês fizeram para isso, porque a divina providência é que na hora que tinha um decreto que os romanos não deixavam estudar a Torá, do lado dos persas eles deixavam. Na hora que era o contrário, aí do lado dos romanos deixavam. Então sempre Hashem fez isso, divina providência, para que tivesse aquelas fronteiras longas. Se eles tivessem essa intenção, eles ganhariam. Mas intenção eles não tiveram. Então Hashem fala para eles, eles pedem para Hashem, eles falam, mas se você tivesse dado a Torá para a gente cumpriria. E essa vai ser a história da nossa próxima aula. Suspense. Vamos começar essa parte desde o começo, que Hashem oferece. Hashem pergunta quem se ocupou com a Torá, que vem agora, vai receber o pagamento. E a história é longa, é a história para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que tiver em relação a Sukkah, tem o nosso site ali embaixo. Entre em contato, faça sua pergunta. Atzlacha, Briut, Parnassá, Bechef. Agora se costuma dizer Git Kvitel, porque antes de Rosh Hashanah se falava que Tivá Hatimah Tová, que Hashem te escreva e te assine no livro da vida. O Yom Kippur já se falou que Mar Hatimah Tová, que já foi o término da Hatimah. Agora, depois que o documento ele é carimbado, aí ele é enviado. Aí o papelzinho é enviado. Então agora o decreto desce para o mundo. E até o Shana Rabbah, que é o último dia de Sukkot, dá para anular todos os maus decretos. Então a gente fala Git Kvitel. Git Kvitel, o Kvitel é o papelzinho que está escrito lá. A Git Kvitel, em aramaico, Pitkatová, que todos vocês tenham Git Kvitel, Atzluch, Egezim, Tfanus, Nachas. A festa de Sukkot é Zman Simchateinu, a hora da nossa alegria. Tem que caprichar na alegria agora. A partir de hoje já não falamos mais Tachanun, nas partes de bater no peito da reza, e não pensamos mais em nada que não seja só alegrias. Então, Zman Simchateinu, a hora da nossa alegria. Daqui para frente só alegrias. Kol Tov, Agit Kvitel, Kol Tov.